Graça e paz, eu sou Ibrahim Carvalho, presbítero na Assembleia de Deus de Mantiqueira, em Duque de Caxias, pastor Romildo Cordeiro, e hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 139. Para a gente ganhar tempo, os objetivos da lição vão estar aqui do lado, e eu recomendo que você leia com seus alunos o Salmo inteiro na versão que você achar mais clara. Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal e apoia o nosso trabalho. Você pode começar a aula perguntando se algum dos alunos já teve a experiência de estar passando por uma situação ou preocupado com algum problema e durante o culto uma palavra, a oração, um louvor falou exatamente sobre aquilo, diretamente ao coração. O Salmo 139, atribuído a Davi, é um louvor descritivo. É uma poesia muito rica em que os céus e a terra são chamados como testemunhas para ilustrar o pensamento dele a respeito da grandeza de Deus. Davi sobe ao mais elevado, desce às maiores profundezas, e neste salmo luz e trevas se opõem e de repente se tornam a mesma coisa. Esse salmo é dividido em 4 estrofes de 6 versos, e cada uma dessas estrofes fala a respeito de um dos atributos de Deus. O verso inicial resume todo o tema do salmo. Deus conhece Davi intimamente. Na primeira estrofe, o salmista fala sobre a onisciência de Deus. Na segunda, o salmista fala sobre a onipresença. Na terceira estrofe, fala sobre a onipotência. E na quarta estrofe, fala sobre a santidade de Deus e destaca também um resultado prático e experiencial desse atributo. Este salmo é uma unidade. O verso primeiro está ligado ao verso 23. E os versos 13 a 18 explicam os versos 1 a 12. Os nossos conceitos a respeito de Deus determinam a maneira que nós nos relacionamos com Ele e com o mundo. Os nossos conceitos a respeito de Deus determinam a maneira que nós vamos nos relacionar com Ele e com o mundo. Isso significa que a nossa teologia, o conhecimento correto de Deus, é essencial para a gente viver uma vida plena neste mundo. Primeira parte, onisciência. No verso 1 e 2, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Nesse salmo, Davi usa o pronome pessoal da primeira pessoa 28 vezes. O Salmo 139 começa com o salmista declarando que Deus sondou e conheceu e que não tem nenhum aspecto da vida dele que está escondido de Deus. Ele está admirado com a profundidade desse conhecimento e essa é uma declaração de sondar, que é uma ideia de explorar, de investigar. E é um lembrete de que Deus está intimamente envolvido nas nossas vidas e nada está oculto da sua vista. Deus conhece todas as verdades. Ele conhece a verdade que nós sabemos e os outros também sabem, a verdade conhecida. Ele conhece o que sabemos e que os outros não sabem, que é a verdade escondida. Ele conhece o que não sabemos, mas os outros sabem, que é a verdade ignorada. E ele conhece o que não sabemos e os outros não sabem, que é a verdade desconhecida. No verso 2, o verbo saber significa discernir com entendimento. Não é uma simples reunião de informação, não é uma simples reunião de dados. Deus conhece os pormenores. Nem o diabo, nem os anjos sabem o seu pensamento, mas Deus pode julgar os seus pensamentos. Nos versos 3 e 4, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Esse esquadrinhar tem o sentido de peneirar os grãos e selecionar com cuidado os melhores. É como se Deus tivesse um gráfico da nossa vida e Ele pudesse acompanhar o valor de cada uma das nossas ações. O verso 4 fala que a palavra nem chegou à boca e o Senhor já conhece. E isso está ligado com o que está em Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Em Lucas 19, 31 e 33, Jesus sabe até a pergunta que iriam fazer, falando a respeito do jumentinho da entrada triunfal em Jerusalém. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. Mas não dá para a gente inverter esse conceito. Deus sabe todos os meus pensamentos, mas os pensamentos de Deus são inatingíveis para mim. Apesar dessa diferença e dessa distância,
nós vemos que em Isaías Deus se mostra numa diferença de nível. Ele fala que os pensamentos e os seus planos estão muito acima dos nossos pensamentos e dos nossos planos, mas Deus não coloca essa diferença como uma barreira ou como uma coisa para não nos incentivar. Na verdade, Deus está mostrando que existe um padrão mais elevado e está fazendo um convite para que a gente saia do nosso nível e alcance o nível dele. Versos 5 e 6. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Esse cercar por detrás e por diante é realmente aquele termo militar do cerco. É como se Deus colocasse as mãos em volta de nós e tampasse também em cima. O salmista está criando uma ideia de uma pessoa em miniatura que está cercada. Só que esse cerco não é limitação no sentido negativo, mas esse cerco é uma proteção. Dentro dos limites que Deus estabelece, nós estamos guardados e protegidos. Parte 2, onipresença. Dos versos 7 ao 12, o salmista está se dirigindo a um Deus que está presente em toda parte. E essa ideia contraria a superstição da época de que os deuses tinham um poder apenas local. Vemos uma expressão dessa superstição na história de Naamã, que após ser curado pede para levar uma porção daquela terra para o seu país, para que lá ele pudesse adorar o Senhor. Davi está demonstrando que mesmo longe do tabernáculo, que era uma representação física da presença de Deus, Deus ainda se manifestava. Então ele começa a fazer algumas perguntas retóricas. Onde me distanciarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? E a resposta para essas perguntas é: lugar nenhum. E Deus está em todos os lugares. Essa é uma expressão da sua soberania. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus se revela em lugares específicos. Como Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria. Não apenas pela sua presença soberana, mas pelo seu poder propriamente dito. Para Deus não existe perto, longe, alto ou profundo. Aonde nós estivermos, a mão dele vai nos guiar e a sua destra vai nos sustentar. Essa é uma expressão de que Deus não tem limitações espaciais como eu e você. No verso 7, o salmista está contrastando o mundo natural com o sobrenatural. E diferente do cerco, do Deus que cerca em volta e põe a mão em cima, agora o salmista está expressando que ele pode ir por toda a terra, e não importa quão longe ele vá, ali a presença de Deus ainda o alcança. E quando ele pergunta para onde me irei do seu espírito, ele não está tentando fugir da presença de Deus. Na verdade, essa é uma pergunta para deixar claro que não tem para onde ir. É muito parecida com a pergunta que Pedro fez em João 6,68. Duro é esse discurso, mas para quem nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E essa é uma pergunta válida, porque desde Gênesis nós vemos que o ser humano tem a tendência de fugir. Adão e Eva tentaram fugir em Gênesis 3:8 e deu errado. A mesma coisa aconteceu com o profeta Jonas e ele foi de mal a pior. Mas se nós desejamos desfrutar das bênçãos de Deus alinhadas ao seu propósito, precisamos da sua presença em nós e precisamos estar perto dele. O salmista também coloca distâncias, coloca altura, profundidade, que é muito parecida com a ideia de Paulo em Romanos 8, que fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A presença ativa de Deus está sendo explorada aqui. Na parte 3, Davi fala sobre a onipotência de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa terceira parte do Salmo, então, é uma descrição poética da criação. Ela reflete o conhecimento que o salmista tem da singularidade e da complexidade da criação humana, e ele percebe isso como uma arte divina. E no verso 16 ele faz alusão aos livros, ao plano que Deus tem ao nosso respeito. E Deus, ao longo da história e ao longo da Bíblia, mostra que ele tem planos feitos para nós, como é um texto, por exemplo, muito conhecido nosso, Jeremias 29:11. Bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de bem e não de mal.
A quarta parte fala sobre a santidade de Deus, mas essa santidade é expressa de uma maneira diferente do restante do Salmo. Ela é uma conclusão inevitável a respeito do poder de Deus. E ela se expressa de uma maneira que é um tanto incomum, que é a parte de imprecações. Quando a gente ora pelo bem-estar de alguém, isso é uma intercessão. Mas quando se ora, se pede, no caso aqui do Salmo, pela destruição dos inimigos, isso é uma imprecação. Essa não é uma expressão de ódio direcionado a pessoas, mas é uma indignação a respeito da desobediência aos preceitos do Senhor. Ele declara odiar os ímpios, mas não tem aqui nenhuma contradição com os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, de que nós temos que amar os nossos inimigos. O salmista não está declarando guerra contra pessoas, mas contra inimigos de Deus. Essa indignação santa não é fruto egoísta dos sentimentos de Davi, mas ele está preocupado com a honra de Deus. Aqui cabe o conselho de Paulo: irai-vos, mas não pequeis. O salmista também não demonstra ser hipócrita, porque ao mesmo tempo que ele reconhece que há maldade naqueles que são inimigos de Deus, há também maldade nele, e ele sente temor diante da santidade de Deus. Por isso que ele naturalmente encerra a sua oração pedindo que Deus sonde, prove e esquadrinhe o seu coração para ver se há algo de errado. E ele pede não somente para que Deus aponte o caminho, mas ele pede que ele seja guiado por caminhos eternos, porque ele reconhece que sozinho não conseguiria fazer. Como que a gente aplica então este salmo? Em primeiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar desapercebido diante de um Deus onisciente. A gente se lembra do episódio em que Samuel foi na casa de Jessé para ungir o novo rei. Ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, mas Deus disse: não atentes para a sua aparência nem para a altura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. E em segundo lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Talvez ele tenha pensado que seguindo um caminho contrário ele conseguiria escapar, mas Deus o alcançou. Em terceiro lugar, o Salmo 139 nos mostra que é impossível escapar das mãos de um Deus que pode tudo, pode tanto que foi Ele que nos criou e Ele nos conhece. Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe as nossas tendências e por causa desse conhecimento, Ele consegue se antecipar a nós. E o Salmo 139 também nos mostra que é impossível permanecer o mesmo após ter uma experiência com um Deus que é santo. Que a nossa oração seja igual à oração do salmista que pede: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A intenção desse vídeo não é esgotar o assunto. Muita coisa importante ficou de fora e eu recomendo que você continue pesquisando, que assista ao vídeo de outros professores e se prepare para a melhor aula que você pode dar. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém, siga o nosso canal e acompanhe as nossas próximas aulas. Deus abençoe. Até a próxima.